Muito boa tarde, bem-vindos a esta última sessão do nosso workshop. Todos nós conhecemos uma famosa frase do Dostoiévski que se encontra na abertura do Anna Karenina, que diz assim: todas as famílias infelizes são iguais. Perdão, todas as famílias felizes são iguais. Entre as infelizes, cada uma é infeliz à sua maneira. No que se trata de discussões, há uma analogia reversa, porque podemos dizer que todos os debates estéreis são iguais. E os debates produtivos, cada um deles é inspirador à sua maneira. E, em função disso, podemos esperar para hoje uma sessão excepcional. Isso porque nós temos um quadro de expositores que, além de muito competente, é diversificado. Nós temos 3 expositores que são especialistas no tema, formados no tema. Temos 3 outros que trabalham com o tema, mas têm formação em outras áreas. Nós temos 3 homens, 3 mulheres. Nós temos 5 expositores de universidades aqui do estado de São Paulo, uma expositora que vem da Irlanda. Então, a diversidade está garantida. Nós ouviremos, em primeiro lugar, o Alessandro Cardoso Carvalho, que é formado em tecnologia de informação e comunicação, com foco em gestão do conhecimento. É uma pessoa que tem dado contribuição importante para diversas instituições acadêmicas ou não. Então, poderá nos dar um bom quadro sobre o que está acontecendo na Unifesp, onde hoje ele trabalha. Depois, na sequência, teremos a professora Dulce Silva, que é professora titular do Instituto de Química da Unesp, em Araraquara. Ela é formada em Química, com especialidade em produtos naturais, e hoje ela coordena a Comissão Institucional para a Avaliação dos Rankings da Unesp. Então, está muito bem inserida também no nosso termo, e ela faz parte da nossa equipe do projeto Métricas.edu. Em terceiro lugar, nós ouviremos a nossa convidada especial, a doutora Giovanna Lima, que está na Irlanda. Ela é doutorada pela Fundação Getúlio Vargas, é brasileira, doutorada pela Fundação Getúlio Vargas, em problemas de impacto social da pesquisa, e trabalhou em diversas instituições também, sempre com um pé na universidade e outro pé nas empresas. Ela tem um bom conhecimento sobre o relacionamento entre universidades, empresas e o setor público. E em 2020, o ano passado, portanto, ela foi contratada pela Trinity College em Dublin para fazer um trabalho especial, né? E ela ocupa a posição de Research Impact Officer,
lá naquela universidade, está ligada ao Instituto de Artes e Ciências da Trinity College, e tem uma visão completamente diferente da que nós temos daqui, e deve dar uma palestra de primeira. Estamos todos na expectativa. Em seguida, nós ouviremos a professora Milena Serafim, que é diretora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, e ela tem formação na área de análise de políticas públicas, seu doutorado foi nessa área, e ela, ano passado, publicou um livro junto com a professora Teresa Atwars, chamado Planejamento e Gestão Estratégica no Setor Público. Então, é uma pessoa também muito bem informada sobre esse assunto, e ela vai nos falar sobre o desenvolvimento na Unicamp. Depois teremos o professor Wagner Carvalho, que é da UFABC, ele é químico de formação, trabalha com catálise e adsorção química, mas, no momento, desde 2018, ele ocupa o cargo de vice-reitor da UFABC, e então vai nos falar sobre essa universidade que é bastante especial. Ela é a mais nova do nosso conjunto, mas, por outro lado, ela sempre teve uma preocupação com o desenvolvimento institucional que a torna muito importante dentro do nosso projeto. E, finalmente, ouviremos o professor Aloísio Segurado, que é titular da Faculdade de Medicina da USP, e ele é especialista em doenças infecciosas e saúde global. Portanto, o seu tempo nessa época que nós estamos vivendo é muito precioso, tá? Mas ele se dispôs a gastar uns instantes aqui conosco, e ele tem colaborado muito com o nosso projeto, e é uma presença muito importante porque, em particular, é coordenador do escritório de gestão de dados da USP. Tá? Nosso tema é justamente esse, né? Gestão de informações sobre desempenho acadêmico, e está bem no coração do nosso projeto, de maneira que essa sessão é especial. Nós pedimos que os palestrantes fizessem um resumo da evolução dos trabalhos nas suas instituições nessa direção. Né? Lembre-se que, praticamente até 2018, mais ou menos, não havia nenhum esforço coordenado nas universidades para colimar esse trabalho de gerenciamento de dados institucionais. Tá? Isso começou, e as diferentes universidades estão em estágios diferentes. Então, o professor Luiz vai contar-nos sobre o que a USP produziu, por exemplo, né? E ouviremos sobre dos demais palestrantes. Mas outra questão que me parece muito importante é saber até que ponto esse desenvolvimento está tendo efeito sobre a comunidade acadêmica. Né? Essa é uma coisa que não deve ser subestimada. Quando o Gutenberg inventou a imprensa, ele estava procurando fazer um instrumento para divulgar a Bíblia. Para esse fim, nem funcionou muito bem no começo, porque quase ninguém sabia ler lá em 1450. Com o correr do tempo, porém, as pessoas foram ficando motivadas para aprender a ler e depois para aprender a escrever, e cerca de 200 anos depois da invenção de Gutenberg, a imprensa acabou mudando a maneira que as pessoas pensavam. Então, esse efeito é muito mais importante do que aquele que o Gutenberg tinha previsto inicialmente, muito mais amplo e muito mais importante na história da humanidade. Então, essas são as questões com que eu vou deixar, e sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante. Alexandre, por favor, a sua exposição
sobre a Unifesp. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria agradecer ao professor Luiz Nunes pela condução desse trabalho, especialmente ao professor Jacques Markovic, não só pela sempre diplomática condução, mas pela condução do projeto Métricas, que já tem gerado impacto em todas as instituições, né? Tá aparecendo certinho a tela, professor Luiz Nunes? Tá, perfeito. Perfeito. Então vamos lá, para a gente não, sem mais delongas, né? O escritório de dados da Unifesp, ele surgiu numa primeira discussão, eu vou começar com o marco temporal, em 2019, quando a gente realizou o primeiro workshop de gestão de dados institucionais. Não que o tema não fosse discutido antes, né, a importância de uma gestão de dados, de organizar para isso, mas foi a primeira vez que a gente conseguiu colocar na mesma sala os pró-reitores, os diretores acadêmicos dos campos, os gestores da universidade para conversar e apontar um caminho sobre como a gente devia trabalhar no futuro. Como fruto disso, no final de 2019, o Conselho Universitário aprovou a Resolução 78, que criou a Política de Gestão de Dados Estratégicos Institucionais da Universidade, né? Em 2020, a gente também teve uma participação bacana no Projeto Métricas, que também contribuiu muito para a compreensão dos desafios que esse escritório tinha. Os objetivos que estavam colocados nessa resolução do Conselho Universitário eram, principalmente, proporcionar o processamento e a visualização de dados estratégicos para alta gestão, e eu destaco essas palavras, processamento e visualização dos dados, subsidiar a alta gestão para a tomada de decisão e o planejamento institucional aconteçam baseado em dados, indicadores e metas, e contribuir para uma cultura de curadoria, preservação e publicidade dos dados, tanto quanto para a memória institucional, como, por exemplo, através de séries históricas, né? Dentro disso, a gente meio que criou, inventou, lapidou um conceito que a gente chamou de dados estratégicos institucionais. Porque um escritório de gestão de dados, ele não vai trabalhar com todos os dados, ele não vai se preocupar com a massa informacional e documental que a universidade gera em todos os seus processos, do início ao fim. Ele tem que priorizar os dados que servem para criar indicadores, que servem para o planejamento, que servem para a tomada de decisão, servem para definir metas, orientar políticas, que fornece dado para rankings, subsidia a prestação de contas tanto para o TCU, no nosso caso, como órgão de controle, para a comunidade universitária e para a sociedade de uma forma geral. Então, essa definição, esse recorte de dados que são trabalhados ficou interessante dentro desse foco estratégico. E essa mesma resolução criou o escritório de dados, né? O escritório de dados estratégicos institucionais, o EDADOS. Né? E o EDADOS, ele tem uma peculiaridade que a gente não encontrou em outras instituições congêneres, que ele não é um departamento. Ele não é uma salinha que tem um chefe, seus servidores, seus funcionários, e uma ação cotidiana, todo dia reunindo e trabalhando naquilo. Né? Diferente disso, ele é um escritório transversal, que funciona em regime de cogestão. Ou seja, ele não é um departamento, ele é mais do que uma força-tarefa, ou é uma força-tarefa permanente, podemos dizer assim, que reúne os dirigentes da Pró-Reitoria de Planejamento e suas equipes, os dirigentes da Superintendência de Tecnologia da Informação e suas equipes, a coordenação da rede de bibliotecas e o pesquisador institucional, que é uma figura que nós temos que faz essa relação com o Ministério da Educação, né, em relação aos dados do Censo do Ensino Superior. Essa preocupação de não criar uma área administrativa tem a ver com o que a gente não queria, que essa visão e essa cultura orientada a dados fosse uma ilha no final, uma salinha, uma ilha no final do corredor, uma ilha temática. E também para aproveitar a transversalidade, a interdisciplinaridade das áreas, né? Porque se a gente teria dificuldade de ter uma visão mais holística, mais ampla, como se essa área fosse montada apenas por servidores de um único setor, que teria um foco só em planejamento, um foco só em tecnologia, um foco só em documentação. Então, essa visão transversal foi interessante. Então, é um escritório que tem uma cogestão. Né? Nesse período, a gente desenvolveu, no ano de 2020, agora em começo de 2021, algumas ações já exitosas. Né? A gente já responde o Censo do Ensino Superior, que é uma demanda anual ao Ministério da Educação. A gente conseguiu responder e pontuar bem nos principais rankings internacionais e nacionais, né? E quem preenche o resultado os pedidos de informação para os rankings sabem
que são exigidas uma série de informações que muitas vezes não estão bem mineradas dentro dos dados, né? E a gente tem tido a preocupação de saber exatamente o que nós estamos respondendo e usar também essas respostas para o nosso benchmark interno, para a nossa evolução interna. Preenchemos relatório de gestão para o TCU, e para fazer isso, nós estruturamos uma primeira fase tecnológica, também foi estruturar nossas consultas aos bancos de dados transacionais, né? Aquele banco que guarda o que é feito na universidade, né? No nosso caso, a gente usa um banco Oracle, mas isso é indiferente. Para garantir o quê? Que essas consultas que a gente fazia tivessem sempre as mesmas perguntas e as mesmas respostas. E que as procedures, que é uma forma que faz isso, rodasse de uma forma semiautomática, para que a gente pudesse, no próximo ano, responder muito mais rapidamente as mesmas perguntas, só identificando o que mudou. Antes do preenchimento dos dados, antes do escritório de dados, esse preenchimento muitas vezes era meio artesanal. E a gente solicitava para a área que era dona do dado, entre aspas, informações. Precisa de um dado de graduação, pede-se para a reitoria de graduação. Precisa de um dado de manutenção, pede-se para quem faz a manutenção. Hoje, a gente tenta extrair esses dados de forma diretamente dos nossos sistemas. E a área dona do dado valida, mas ela não é responsável por fornecer. A gente está num processo de finalização de 3 produtos, bem bacanas, né, que a gente tem trabalhado ao longo do ano, que é um portal de indicadores. A gente vai entregar a primeira fase, que é a graduação agora no próximo mês, que usa uma metodologia da Andifes para definir quais são esses indicadores. E aqui a gente tem erros e acertos, temos lições aprendidas para compartilhar. Estamos lançando, já no mês que vem, um portal de monitoramento do nosso plano de desenvolvimento institucional, que vai exibir de forma gráfica todo o cumprimento de metas e ações internamente e externamente. E estamos também numa fase de finalização num portal de exibição da produção científica da universidade, que é o PROD+, Unifesp. Né? Tem também o portal de dados abertos, que a gente vai remodelar ele ainda esse semestre, para informar para a comunidade não só o indicador, que é um índice, né? Mas entregar a massa de dados, o dataset, a tabelona, para que um pesquisador, a sociedade, possa utilizar para sua pesquisa ou para a fiscalização do ente público, e fazendo seus cálculos e suas metodologias. Vocês podem notar que nesses 3 ou 4 produtos, a gente tem dado uma ênfase muito grande em 2 aspectos, que é a consolidação dos dados numa data warehouse, para que a gente possa extrair tudo de um mesmo lugar, e na visualização, né? Com alguns gráficos e filtros, mas principalmente visualização. Não é entregar para o usuário interno, para o gestor, uma planilhona, mas entregar um gráfico que ele possa bater o olho e, a partir daí, ter os seus insights e tomar a sua decisão. Um outro elemento importante, aqui não mais tecnológico, tem a ver com processos. A gente criou um fluxo de solicitação de dados, fizemos uma curadoria de dados. O que acontecia conosco, e deve acontecer com a maior parte dos que estão aqui presentes, há muita confusão no papel dos indivíduos dentro da instituição. Né? Às vezes, o servidor, um docente, um técnico, ele coleta um dado, elabora um estudo em função de gestão, e ele utiliza esse mesmo dado para um trabalho acadêmico, mas ele não avisa a instituição. Então, a gente dividiu certinho o que é um fluxo para solicitar dados de gestão, o que é um fluxo para solicitar dados para pesquisa interna, o que é um fluxo para alguém externo solicitar dados. Então, tem um fluxo pré-definido para isso. Para evitar também que uma área, quando ela recebe um dado para um uso específico, ela repasse diretamente esse dado para outro fim. Né? Então, isso a gente tem trabalhado. No mapeamento da produção acadêmica também temos feito um trabalho que é vincular tudo isso também aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, hoje, tanto o portal do PDI como o mapeamento da produção científica vai estar vinculado aos ODS. Então, para cada meta do nosso PDI, está vinculado a quais ODS ele impacta. Estamos desenvolvendo um trabalho também em relação à produção acadêmica. Finalizando, né, 3 questões. Um mesmo problema só deve ser resolvido uma única vez. Isso é uma coisa que eu aprendi na comunidade software livre. E hoje a gente tem o costume de resolver o mesmo problema várias vezes, porque cada um resolve o seu problema. E o problema é o mesmo para todo mundo. Então, tratando de métricas, a gente pode criar colaboração. Um exemplo disso a gente tem feito, a partir desse ano, uma colaboração com a UFSCar, a partir do Roniberto e da UFABC, com o Dalmo e o Paulo Vitor, para criar uma base comum de análise da plataforma Lattes.
utilizando o conhecimento e a expertise de cada um dessas universidades que são específicas nas suas questões. O mesmo poderia ser feito para a questão dos egressos, para análise de dados secundários, porque é algo que é comum para todos. Então, colaborar é uma chave. Segundo, é entender que é um ciclo PDCA, né? De melhoria, tem que ter um processo de melhoria contínua. A exposição e a abertura dos dados faz muito para melhorar a qualidade deles, porque quanto mais pessoas olham, mais os defeitos aparecem e a gente pode melhorar. Mas também é necessário que a gente se preocupe com o processo que ocorre lá na ponta, no docente que preenche um formulário, na secretaria acadêmica que lança um dado no sistema, porque ele tem que estar comprometido com a qualidade desse dado. É importante também a gente ver como uma medida de qualidade que, de uma forma geral, a gente começa essa busca pelos escritórios de dados baseado na questão dos rankings, né? Os rankings é um dos grandes chamarizes para a necessidade, porque dá exposição e mostra a universidade para o Brasil e para o mundo, né? Mas a gente só vai ter sucesso, e já estou concluindo, quando essa ideia dos dados e da visão dos dados, indicadores, dessa cultura de dados, ela atinge a alta gestão de fato. Eu fiquei muito contente essa semana quando uma pró-reitora nossa, nomeada recentemente, ela nos procurou no escritório e disse sim, eu preciso gerir minha área, eu não posso gerir ela no escuro. Eu preciso de dados consolidados, bem feitos, rápidos, para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer. E eu preciso que vocês sejam meus aliados nessa modernização. E você vê que o negócio é sério quando essa área cedeu 2 servidores para a gente poder envolver diretamente, né? Porque servidor é uma coisa que você segura muito. Então, há um investimento. Quando você já é procurado e você não precisa mais procurar, mostra que existe uma mudança que está começando na instituição, né? Então, são algumas coisas, temos muita coisa para falar sobre essas experiências e lições aprendidas, mas a gente continua no debate aqui seguinte. Obrigado, gente. Queria agradecer o convite do professor Jaque, professor Luiz, moderando a nossa mesa hoje com brilhantes expositores. É um privilégio compartilhar a mesa com tanto conhecimento, tanta experiência acumulada. Queria começar já pedindo desculpa pelos meus anglicismos durante a apresentação. Bastante da minha experiência com impacto foi feito na minha época trabalhando na GV, mas também bastante aqui na Irlanda, então vai ter algumas palavras em inglês, mas enfim, eu vou tentar controlar bastante isso. Queria começar dando um pouquinho de contexto em relação à Irlanda, né? Então, eu vou falar, são 3 pontos principais que eu vou tentar nesses 10 minutinhos, que é sobre o meu papel, o que eu tenho feito como Research Impact Officer no piloto que a gente está conduzindo, um pouquinho sobre a minha visão e a visão que a gente tem visto aqui na Europa em relação às gerações de impacto social da pesquisa, e, por fim, o programa Horizon Europe, que é Horizonte Europa, acho que é traduzido para português, que eles traduziram para português de Portugal, que é um grande programa de financiamento de pesquisas da União Europeia. Eu vou começar falando um pouquinho da Trinity, para vocês terem um pouquinho em cenário. A Irlanda é um país pequeno, não são nem 5 milhões de pessoas, então eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, a gente trabalhava com 12 milhões na cabeça todos os dias, então vejam que é um país pequeno. Apesar disso, a gente tem já 8 universidades no país, e a Trinity, onde eu estou, é uma instituição muito antiga, fundada em 1592, é a principal instituição do país, é a primeira na Irlanda, 101 no mundo, segundo um dos rankings que temos por aí, e hoje o financiamento público da Trinity está em torno de 40%. Acho que isso é interessante da gente frisar nesse contexto, considerando o que foi a discussão de ontem. Não sei se todos tiveram uma discussão muito frutífera de ontem. Em termos de alunos, então, para também dar uma ideia do tamanho da instituição, são 13 mil alunos de graduação, um pouquinho mais que isso, um pouquinho mais de 5 mil alunos de pós-graduação, no ano acadêmico de 2018-2019. Nosso ano acadêmico começa em setembro, então vocês se lembram que o nosso verão, estamos no verão, embora não pareça aqui, e são 3 faculdades, então temos aí 24 disciplinas nas 3 faculdades que estão divididas nas faculdades de Artes Humanas e Ciências Sociais, Faculdade de Engenharia e aí a Faculdade de Ciências Médicas. E para dar um pouquinho de contexto, então, foi criado a Research Impact Unit num contexto de um planejamento estratégico que considera a comunidade
e a ação cívica e a conexão com a sociedade como algo muito relevante e importante. Então, isso aparece na missão, nos valores da universidade, e aparece também na definição da Research Charter, que a gente chama, que é a Carta Fundacional de Estratégia de Pesquisa. Então, a ideia com o impacto é ter uma compreensão do que é o impacto da universidade, o que é o impacto da pesquisa acadêmica que é gerada, considerar que o impacto fundacionalmente é feito a partir de pesquisas excelentes, mas que isso não signifique uma limitação do que é feito em termos de pesquisa, porque muitas vezes é colocado uma dualidade entre a autonomia universidade, a autonomia dos pesquisadores e liberdade acadêmica com o impacto. Então, a gente tenta colocar que isso não seja uma dualidade. Reconhecer que o impacto tem várias facetas, então essa é uma das principais questões que a gente foca bastante, que não se trata apenas de patentes e não se trata apenas de spin-off, se trata muito mais do que isso, e também de que o impacto demora muito para muitas, especialmente em algumas disciplinas, o impacto demora mais para acontecer. E se trata, então, finalmente, de fazer uma diferença na Irlanda, para o país, e também no mundo. E por que eu estou focando tanto nessa questão de diferenciar entre as disciplinas, né? Eu estou localizada no Instituto de Artes e Humanidades, é um dos 5 institutos da universidade. Eu sou paga, é uma cogestão, como o Alexandre estava falando, eu sou paga pelo escritório da vice-presidência de pesquisa e pelo instituto, porque é um reconhecimento de que impacto nas artes e humanidades é algo muito diferente do impacto na escola de medicina, por exemplo, que é onde a minha outra colega está localizada. Ela começou em novembro do ano passado. Então, as artes e humanidades têm um impacto, por exemplo, em como as pessoas veem o mundo, em o que as pessoas fazem, como que elas se sentem. Então, esse tipo de impacto é muito diferente do impacto das outras disciplinas, e esse reconhecimento é muito importante. Então, o professor Jacques, a gente estava conversando o que seria legal de contar para vocês um pouquinho, então eu coloquei bastante texto aqui, mas eu queria deixar registrado para o projeto como que é a definição do cargo de Research Impact Officer. É uma definição bastante abrangente, vocês estão vendo aqui uma lista grande de coisas que eu faço no meu dia a dia, nenhum dia é igual ao outro. A primeira delas é em relação à conscientização e compreensão do que significa impacto nas artes e humanidades. Então, isso envolve bastante workshop, bastante clínicas individuais com os pesquisadores. Eu desenvolvi um website também com materiais em relação ao impacto. Segunda coisa é rever as propostas de financiamento de pesquisa. Financiamento de pesquisa aqui na Europa, também por causa da União Europeia, mas também os financiadores nacionais têm uma seção de impacto, então você precisa mostrar o caminho entre a sua pesquisa e o impacto que você vai gerar, bastante claramente. Fazer um framework de impacto, isso, na verdade, tem sido bastante tailored, né? A gente está fazendo isso de forma bastante sob medida para cada um dos projetos. Então, eu já fiz a avaliação de impacto do nosso projeto de financiamento de pesquisa do Instituto, da Visiting Research Fellowship, que são as bolsas de pesquisadores externos que vêm ficar com a gente, e também do programa de extensão. Então, a gente faz framework de impacto para pesquisa, mas também dos programas do Instituto. Estamos desenvolvendo estudos de caso, de impacto, então isso tem muito a ver com o que foi falado também nas sessões anteriores em relação a divulgar o benefício que a pesquisa traz para a sociedade. Então, o estudo de caso de impacto se trata de rastrear o impacto, é uma pesquisa em si mesma de mostrar o impacto que foi gerado por um projeto de pesquisa, ou por um campo, ou por uma disciplina, por um conjunto de pesquisas. E aí a parte de captura de dados, que é uma questão que temos falado. Então, se a gente está pensando em relação ao nosso projeto de financiamento de pesquisa, que dados que são necessários para esse projeto precisam ser capturados ao longo dos anos. E a Lei Geral de Proteção de Dados aqui da Europa é bastante forte, nós temos que limpar nossas bases de dados com muita frequência, enfim, então tem toda a complexidade relacionada a isso. Estamos criando histórias de impacto, então hoje, se você entra na Trinity para visitar o Book of Kells, que é uma visita necessária para quem vem para Dublin, você entra e tem um telão passando várias histórias de impacto, que são vídeos de 2 minutos com os pesquisadores da Trinity contando o impacto das pesquisas deles, e delas, claro.
colaborar na entrega, então, dessas campanhas estratégicas e como maximizar o impacto durante todas as fases do ciclo de pesquisa. Acho que isso é importante. Às vezes a gente faz análise de impacto retrospectiva apenas ou só prospectiva, mas a grande solução para, de fato, efetivar impacto está no meio do projeto, né? Quem que a gente precisa engajar, com quais políticas, etc. E melhores práticas. Então, fiz um relatório de benchmark bastante grande, analisando como que funciona o impacto em outros institutos de pesquisa também. Aqui é a parte de qualificações do cargo, que é uma parte bastante importante, mas eu queria falar sobre 2 pontos aqui. Primeira é que a ambição do cargo tem que ser medida com a descrição do cargo, vamos dizer assim. Então, o meu cargo é de mudança cultural, então acho que é importante pensar em colocar alguém que tem uma certa experiência nesses processos de mudança e trabalhar em instituições grandes. E a segunda questão é em relação à formação. Eles colocaram uma formação em biblioteconomia e ciência da informação, que não é a minha formação, e eu não tenho certeza, para o tipo de trabalho que eu faço, eu não tenho certeza que seria necessariamente a melhor formação. Então, acho que é importante pensar em tudo isso. Meu tempo está acabando. Então, eu vou pular esse slide, mas é um slide que vai ficar para vocês, que esse é o marco lógico que a gente usa para projeto de pesquisa. Então, você pega os inputs, as atividades, os outputs, os resultados, os impactos. Então, eu convidaria quem estiver desenvolvendo um tipo de piloto como esse em pensar quais são os impactos e daí trazer para trás. Então, tá, com esses impactos, o que eu quero em termos de resultado, o que eu quero em termos de outputs, e aí definir as atividades. E falar que impacto é algo que tem acontecido na Trinity em outras unidades também. Então, a gente tem na biblioteca a parte de Research Informatics, a gente tem a parte de transferência tecnológica com as empresas, a gente tem a parte de consultoria para os nossos pesquisadores fazerem consultoria e também a parte de desenvolvimento de pesquisas e propostas de financiamento de pesquisa. E aí, talvez a terceira geração de impacto, falar sobre impacto, a gente às vezes está pensando muito sobre o tipo de impacto, né? Então, a gente tem que medir o tipo de impacto, mas eu queria falar mais, convidá-los a ler este documento, que é impacto como um ethos para a universidade, e também vai nos slides, e eu vou terminar falando só que o Horizon Europe é o nosso novo financiamento de pesquisa, que são mais de 95 bilhões de euros nos próximos 7 anos, e bastante dessa agenda de impacto está sendo liderada por este projeto. Eu fico à disposição para tirar dúvidas e engajar com o pessoal na hora de discussão. Obrigada, professor Luiz, obrigada a todo mundo, com licença. E com isso, então, agradeço mais uma vez e vamos passar para a professora Milena. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar o professor Jacques Marcovitch, agradecê-lo pelo convite para estar aqui com vocês hoje, e também aproveito para cumprimentar os meus colegas de sessão, na pessoa aí do professor Luiz Nunes, que está nos moderando. Bom, eu participo dessa mesa como uma representante, vamos dizer assim, uma espécie de embaixadora da CGU, da Unicamp, né, que é o órgão responsável pelo escritório de dados, e espero cumprir com o meu papel, que é o de apresentar a vocês os avanços do nosso escritório, qual foi criado e liderado pela professora Teresa Atvers. O escritório continua em pleno funcionamento, com os esforços de toda a equipe, a qual agradeço aí na pessoa da servidora Silviane Duarte, que vem liderando esse processo. Eu não tenho uma apresentação e vou aqui então comentar com vocês esses avanços, tá? Bom, a Unicamp implantou oficialmente seu escritório de dados. Ele é denominado Escritório de Dados Institucionais e Suporte à Decisão, o EDAT, em meados de 2020. Né? A área foi certificada para ser responsável por reunir e organizar as diferentes categorias de dados institucionais a fim de viabilizar informações estratégicas para a tomada de decisão, bem como promover a transparência, compartilhamento de dados e a divulgação dos resultados institucionais alinhados ao planejamento estratégico, fortalecendo o papel e as contribuições da universidade para a sociedade. É importante contextualizar que a criação do escritório da Unicamp
foi decorrente de 2 movimentos complementares, eu poderia dizer, né? O primeiro se conecta à necessidade de melhorarmos a gestão estratégica, a gestão universitária. E o segundo movimento se estabelece na interface com o imperativo legal de que as instituições públicas precisam avançar na transparência, no acesso e na disponibilização da informação à sociedade, né? Conectado a esses 2 movimentos, no início da gestão do professor Marcelo e da professora Tereza, que se iniciou em 2017, um dos objetivos era aprimorar o ciclo da gestão estratégica, buscando aí estreitar e alinhar 2 processos já existentes, né? A avaliação institucional e o planejamento estratégico. A CGU, que é responsável por esses 2 processos, conseguiu no ano passado materializar efetivamente esse alinhamento, né, ao conectar os insumos da avaliação institucional, que foi realizada diferentemente de avaliações anteriores, né, e os highlights vindos aí da análise do Comitê Internacional de Especialistas, ao novo planejamento estratégico, com ciclo aí 2021-2025, que se iniciou no início deste ano, mais precisamente em abril, né? Com os insumos da avaliação institucional, baseado em métricas, né, a comunidade universitária, em um amplo processo participativo, se debruçou e revisou sua identidade organizacional e elaborou diretrizes e objetivos estratégicos, né? Nesse processo, foram definidos indicadores para acompanhamento do alcance e da realização desses objetivos, que serão desdobrados em metas e em projetos a serem propostos e implementados pela nova gestão aí, que se iniciou agora em abril deste ano, né? Eu estou retomando esses aspectos que já foi, de certa forma, alguns já foram apresentados em mesas, em sessões anteriores, para ressaltar que o nosso escritório é uma engrenagem fundamental e estruturante do ciclo da gestão estratégica, né? Não sendo um fim em si mesmo, mas um instrumento para elaborarmos políticas universitárias mais efetivas, termos uma gestão estratégica baseada em informações e dados em tempo real, né, com processos decisórios mais qualificados, no sentido de nos ampararmos em cenários e projeções futuras, termos um monitoramento constante da nossa comunidade acadêmica e dos efeitos das nossas ações, das nossas políticas, nos permitindo, inclusive, a correção de rumos e rotas, né, num tempo razoável, termos maior agilidade e qualidade nas respostas fornecidas, tanto aos órgãos externos, aos rankings, né, quanto aos órgãos de controle, e nos comunicar melhor com os diferentes grupos da sociedade. Enfim, dentre tantos objetivos, mas quis destacar que o escritório, nosso escritório EDAT, ele tem aí, ele é uma peça fundamental dessa engrenagem que se estrutura como um todo e pode ser visualizado a partir do ciclo da gestão estratégica. É sempre bom a gente relembrar desse aspecto, desses objetivos, para não cairmos, né, facilmente em armadilhas, seja a armadilha do dado ou a tirania das métricas, né? O escritório, nosso escritório vem avançando em alguns projetos importantes, que estão alinhados, né, ao nosso planejamento estratégico, mas aqui eu vou destacar 3 avanços que são muito significativos neste curto prazo de existência do nosso escritório. O primeiro deles é a consolidação da espinha dorsal do escritório, né, o Data Lake. Isto nós estamos trazendo os dados dos diversos sistemas da Unicamp, né, numa base única, comum. Para isso, houve um esforço inicial de convencimento das equipes locais, dos diversos órgãos nos quais esses sistemas se encontram. Havia uma certa, isso é importante a gente compartilhar, tenho certeza que outros
outros escritórios também possam ter passado por essa situação, de uma certa desconfiança ou temor, né, pelos sistemas locais, de como esse processo se daria. Eu faço aqui uma comparação um pouco solta e informal, dizendo que era bastante visível que a informação, o dado, era quase como o anel do filme do Senhor dos Anéis, né? Quem conhece o filme vai entender essa comparação, porque havia um forte apego, né, aos dados, e criando, nesse sentido, muita dificuldade ao compartilhamento das informações e da, vamos dizer assim, da captura desses dados e da sistematização no nosso data lake. Mas conseguimos, acho que, vencer várias dessas etapas. Estamos avançando na definição do catálogo de dados, no tratamento, na lapidação, em especial na fonte, na coleta, né? Encontramos muitas vezes problemas de preenchimento da informação, campos errados, ou campos em que era texto, ou, enfim, era, na verdade, um número e era colocado texto. Enfim, estamos avançando, inclusive, no mapeamento de dados sensíveis por conta da LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo avanço se refere à disponibilização de painéis gerenciais estratégicos, né? E aqui eu linko com o planejamento estratégico, destacando que hoje o EDAT possui aí um local no qual se apresenta vários desses indicadores, que ainda está em processo de construção, mas bastante avançado. O terceiro avanço que eu gostaria de destacar se refere à criação do portal de docentes e pesquisadores, que foi disponibilizado no início desse ano, né, e apresenta, de certa forma, uma síntese da produção científica no modelo Lattes para toda a comunidade. Aliado a esses avanços, eu também gostaria de destacar três prioridades que o escritório está trabalhando. A primeira se refere à adequação do relatório de atividades docente, para que haja uma importação dos dados do EDAT que advém aí da plataforma Lattes, substituindo alguns sistemas que são, no nosso olhar, duplicados, ou seja, nós queremos minimizar, né, as diferentes entradas e a duplicidade de preenchimento de dados que já estão disponíveis na própria plataforma Lattes. Uma segunda prioridade se refere ao portal da transparência, que é avançar e abastecer o portal da transparência com indicadores sociais e acadêmicos da nossa instituição, né? Um compromisso firmado aí no âmbito do CRUESP. E, por fim, aprimorar o processo do ciclo estratégico, alinhando ainda mais os insumos que virão a partir dos projetos estratégicos do ciclo 21 e 25, e tendo eles como um parâmetro, né, para pautar a próxima avaliação institucional. Para finalizar a minha fala, eu fecho com a resposta à pergunta colocada a nós, né, como as unidades de gestão de dados podem garantir que seus resultados sejam refletidos nos processos de avaliação e comunicação da universidade. Minha resposta vai ao encontro do caminho escolhido pela Unicamp, né? Me parece que a Unicamp acertou na proposta de unir, embaixo de um mesmo órgão, que no caso é a coordenação geral da universidade, a vice-reitoria, a coordenação de três processos importantes: a avaliação institucional, planejamento estratégico, né, e aqui eu ressalto o planejamento estratégico acoplado à questão de orçamento, advindo de uma comissão específica, que é a COPEI, que prioriza com orçamento projetos estratégicos, e, por fim, um terceiro processo importante, que é a própria existência do escritório de dados e de suporte à decisão, e suporte à tomada de decisão, né? Então, me parece que hoje o nosso escritório ele está muito bem ancorado, juntamente em diálogo com esses outros dois processos. Portanto, acho que a gente está conseguindo avançar a contento, conforme a própria comunidade espera. Enfim, finalizo aí agradecendo a atenção de vocês e fico à disposição para futuras conversas. Obrigada, professor Luiz. Ok, muito obrigada, professor Luiz. Agradeço o convite do Projeto Métricas. É um grande prazer participar desse 6º workshop.
como parte das atividades desse projeto inspirador, promotor de mudanças, com potencial para melhor preparar as nossas universidades para os próximos anos. E também compartilhar um pouco das vivências da Unesp numa perspectiva mais de usuária, né, do que de integrante aí das equipes de sistemas, sobre esse tema importante, a gestão de dados no desempenho institucional. Próximo, por favor. A Unesp, por sua própria característica, né, distribuída em todo o estado de São Paulo, são 24 cidades, ela encerra uma complexidade que exige estratégias, logística específicas para as atividades que pretende desenvolver. Próximo. A gestão de dados de desempenho associadas, né, às atividades de pesquisa, de ensino, extensão, e também a gestão universidade, com melhorias no fluxo de processos, por exemplo, exige um sistema versátil, robusto, essencial e que reflita a pujança, a diversidade, riqueza que nós reconhecemos na nossa universidade. O Comitê Superior de Tecnologia da Informação, os diversos subgrupos encarregados das componentes, né, desse sistema, com destaque para o Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas Institucionais, o NDSI, estão em contínua atualização, visando atender às demandas que são muito variadas. Temos atualmente 31 projetos em andamento, 28 já concluídos ao longo dos últimos anos. Próximo. A nossa CTINF coordena, então, esses diversos projetos que devem contemplar gestão acadêmica, administrativa, gestão de pessoas, além de outros projetos e daqueles da própria CTINF. Próximo. No âmbito da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, onde eu concentro, né, grande parte aí das minhas atividades atualmente, as demandas são grandes, variadas, e eu selecionei alguns exemplos que evidenciam, né, alguns dos desafios que nós enfrentamos. Nós temos aí um projeto muito robusto no escopo do CAPES-Print, bem estruturado em temáticas de correlação estreita com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que, por sua vez, estão organizadas em 34 projetos, subdivididos em 77 redes de pesquisa, em praticamente todas as sub-áreas do conhecimento, e que, portanto, envolvem um número elevado de coordenadores, participantes, tanto internos à Unesp, como de parceiros internacionais. Próximo. Além dessas redes, a Unesp estruturou também 8 alianças globais de pesquisa, também alicerçadas em temas relacionados aos ODS, que amplia de uma forma aí bastante interessante o envolvimento de universidades de classe mundial e o alcance das pesquisas realizadas na Unesp. Próximo. Fica evidente, então, que o gerenciamento das atividades de todos esses subprojetos requer sistemas eficientes, versáteis, não só para o desenvolvimento das pesquisas, das mobilidades internacionais, como, muito importante, a coleta dos dados gerados e a alimentação dos sistemas, tanto do sistema de internacionalização da Unesp, como os sistemas da CAPES. Próximo. Pode passar mais um. Outros exemplos interessantes aí que mostram, né, a grandeza desses desafios estão associados aos editais que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação lançou recentemente no âmbito das verbas alocadas ao PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional da Unesp, para 2021. Com por exemplo, o reconhecimento dos egressos dos programas de pós-graduação que se destacaram pelo impacto científico, econômico, social, né, das atividades que realizam. Né? Esse tipo de edital, ele vai exigir aí a busca dos egressos nos últimos 10 anos, junto às sessões técnicas de pós-graduação de cada uma das unidades, bem como os relatórios CAPES, no esforço para manter os dados dos egressos atualizados, né, nas bases da Unesp, destacando, enriquecendo também a nossa plataforma Alumni. Próximo.
Um último exemplo, muito bacana, se refere à proposta de esforços conjuntos da ProPG e da Pró-Reitoria de Graduação, como o oferecimento aos discentes dos programas de pós-graduação da Unesp a oportunidade de atuarem como tutores de alunos em disciplinas de graduação críticas, por exemplo, aquelas que apresentam aí elevado índice de retenção. Para tanto, foram necessários esforços, né, para identificar essas disciplinas críticas, identificar quais os programas de pós-graduação relacionados com essas disciplinas e também selecionar os alunos de pós-graduação aptos a atuarem como tutores nessas disciplinas. Os sistemas em operação certamente nos auxiliaram, né, nessas etapas, mas também foi possível identificar, durante o desenvolvimento desses levantamentos, diversos pontos sensíveis, né, de melhorias necessárias que deverão ser implementadas para caminharmos na direção aí de maior integração e otimização dos sistemas. Pode passar? Destaco aqui uma pequena amostra, né, do nosso portfólio de sistemas em desenvolvimento, confiante de que nós estejamos aí caminhando para o aperfeiçoamento das nossas capacidades de gestão de dados, né, de desempenho na universidade. Próximo, a própria estrutura, né, do CTINF e da Unesp providencia um acompanhamento dos progressos, né, que são aí realizados e podem ser verificados ao longo dos últimos anos, com detalhamento dos diversos tipos de ações aí em andamento. Próximo. Como prioridades aí para o futuro imediato, eu posso elencar as melhorias, né, mais diretamente relacionadas à pós-graduação, como o sistema institucional de internacionalização da Unesp, buscando uma melhor integração com sistemas da CAPES, ou mesmo a plataforma Sucupira, o SCBA, e também a ampliação da integração do sistema de pós-graduação, o CISPG, né, que já opera e nos auxilia bastante com a plataforma Alumni. Acreditamos que esse tipo de abordagem deve trazer informações muito relevantes sobre os impactos sociais, econômicos, culturais, disparados pela Unesp e também promovidos pelos nossos egressos. Os impactos sociais das universidades, né, como ficou evidenciado em diversos momentos nas discussões aí nos últimos dias nesse evento, eles devem ocupar um lugar de destaque crescente por diversos motivos. Né, muitos deles foram discutidos na sessão de ontem, por exemplo, né, em que nós tivemos 2 ex-reitores como palestrantes e que nós podemos e devemos, né, retomar nas discussões de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Luiz Nunes. Agradeço a toda a equipe aí do Projeto Métricas que tem proporcionado essas nossas atividades. Eu estou compartilhando a tela. Pergunto se já... Já apareceu, sim. Ok, está bem, obrigado. Bom, então a ideia aqui é apresentar algumas informações a respeito da nossa unidade de gestão de dados na universidade, que nós estamos chamando de Observatório da UFABC. Um breve histórico a respeito das atividades. Nós temos, desde 2013, um PDI que já dá indicações da necessidade de coleta de dados na universidade, quer sejam para demandas internas ou externas. Essas demandas têm aparecido em vários documentos da universidade. Aqui eu estou citando algumas resoluções e portarias. Por exemplo, uma resolução de 2017 que estabelece um conjunto de atividades a serem desenvolvidas, desempenhadas pelos docentes e que acabam culminando com o chamado relatório anual de atividade docente. Para a elaboração desse relatório é necessário coletar dados de diversas áreas da universidade, congregar todos esses dados para dar um indicativo da atuação dos docentes na instituição. Isso, até hoje, ainda é feito de uma maneira mais manual, né? E aí uma demanda de que haja um sistema que possa dar conta de toda essa coleta de dados. Uma outra resolução, já agora em 2018,
definiu um conjunto bastante significativo de dados que devem subsidiar as políticas de desenvolvimento da universidade. E também esbarra na situação da coleta em vários instrumentos diferentes. Por fim, citando uma portaria da reitoria que está relacionada ao repositório de dados da instituição, que tem a ver com o plano de dados abertos, né, que é uma exigência, razão pela qual, inclusive, nós temos uma demanda. Uma das demandas externas está relacionada a isso, que é do próprio Tribunal de Contas da União, no que se refere à Lei de Acesso à Informação. E é claro que toda a situação relacionada à coleta de dados da universidade também remete a uma necessidade que nós temos vinculadas aos diversos rankings dos quais nós participamos. Bom, em 2020, né, nós tivemos um grupo de representantes da universidade participando do curso de atualização em métricas. Em setembro de 2020, em um congresso na universidade, nós tivemos uma mesa de discussões com participação de vários representantes aqui do grupo de métricas, né, inclusive alguns presentes, né, no momento. Uma discussão bastante importante que acabou dando origem, no início do mês de dezembro, a um grupo de trabalho interno na universidade, que é esse chamado GT Métricas. Então, nós oficialmente começamos o trabalho no início de dezembro, tivemos como base o relatório de conclusão das nossas atividades durante o curso de métricas, e aí tivemos um prazo de 120 dias para poder apresentar uma conclusão dos trabalhos que corresponde à proposta de criação do chamado observatório, que é essa unidade de gestão de dados dentro da universidade. Uma vez concluído esse trabalho, nós fizemos uma apresentação para os gestores, colhemos alguns subsídios, algumas sugestões de melhoria na proposta que estávamos elaborando, e a próxima etapa corresponde à aprovação desse documento, inclusive uma resolução de criação do chamado observatório, que corresponde à nossa unidade de gestão de dados, no nosso Conselho Superior. Está programado para isso acontecer agora no mês de julho, na sessão do Conselho Universitário do mês de julho. Então, oficialmente, nós ainda não temos estabelecido na universidade esta unidade de gestão de dados. Pois bem, o que nós estamos propondo é uma unidade que se baseou muito na experiência das outras instituições que aqui estão representadas, especialmente a USP, a Unifesp, a Unesp e a Unicamp, com os seus escritórios, com as suas unidades de gestão de dados. Então, serviu muito para que a gente pudesse tirar um pouco, ter um pouco da experiência que vocês já tiveram anteriormente na condução dessas unidades. Temos um grande objetivo, né, que é essa situação de você ter um aprimoramento tanto da coleta quanto do monitoramento, análise e utilização desses dados institucionais, além de promover um tratamento abrangendo temáticas que são importantes para a instituição, tipicamente relacionadas a políticas afirmativas, à excelência e à interdisciplinaridade, que são situações, são condições que estão sendo apresentadas no nosso PDI já há algum tempo. Para a estruturação dessa unidade de gestão de dados, nós estamos propondo uma estrutura de governança e uma estrutura operacional. A estrutura de governança corresponde, então, a representações das áreas, a própria reitoria, a assessoria de relações internacionais, as pró-reitorias de planejamento, de pesquisa e de assuntos comunitários e políticas afirmativas, além da coordenação da nossa comissão própria de avaliação e da coordenação do núcleo de tecnologia da informação. A estrutura operacional, nós estamos colocando como uma condição, uma composição mínima, pelo menos um servidor com dedicação exclusiva ao trabalho deste observatório, aliado ao auxílio de estagiários quando for possível. A situação desta proposta, então, carece ainda de avaliação de aprovação pelo Consune, mas o trabalho com gestão de dados continua ao longo do período, já havia sido iniciado antes, mas principalmente em relação ao repositório de dados, esse trabalho é contínuo, então tem o seu avanço progressivo,
E destacando mais uma coisa ainda, que nós representamos a primeira turma participando do curso de métricas. Esse ano nós temos mais uma turma da UFABC também participando do curso e que com certeza irá contribuir para a proposição desse observatório, dessa unidade de tratamento de dados. A ideia, dentro dessa estrutura que está sendo proposta, como já foi comentado aqui agora em uma outra apresentação, é que existe uma grande transversalidade deste observatório na estrutura da universidade. Primeiro, a nossa própria estrutura não tem departamentos. Então, certamente, essa unidade não estaria vinculada a um determinado departamento, mas a nossa proposta é que ela seja transversal dentro da universidade. Então, vejam que há representações de várias áreas importantes que tratam muito com dados dentro da instituição, mas, além disso, nós esperamos contar com uma rede de pontos focais nas diversas unidades administrativas da universidade. Então, identificar os pontos focais nas unidades administrativas. Além disso, como este observatório responde à alta gestão, responde aos conselhos universitários superiores, nós esperamos que, na medida em que ocorram recortes temáticos propostos pela gestão para que a gente trabalhe em cima deles, que possam ser publicados editais de chamamento, de tal maneira que grupos de pesquisa que tenham alguma relação, alguma vinculação com a temática que está sendo investigada, possam colaborar com as atividades desse observatório. Então, a estrutura básica é relativamente pequena, mas ela se amplia bastante na medida em que a gente tem a necessidade das atuações. Eu gostaria de chamar a atenção para uma situação que, aliás, o Alexandre já tocou nessa questão, porque também faz parte dessa iniciativa, para além de um indicativo interno, né, da necessidade de nós termos uma unidade de gestão de dados, que me parece que está muito bem estabelecida, muito embora nós ainda não tenhamos indicativos de resposta da atuação, né, porque a unidade oficialmente ainda não existe, mas a demanda por uma unidade dessa já está muito clara dentro da nossa comunidade. Esse trabalho no grupo de métricas nos proporcionou uma aproximação bastante interessante. Num primeiro momento, como o próprio Alexandre já disse, uma interação entre as federais, né, no estado de São Paulo, entre a UFSCar, entre a UFABC e entre a Unifesp. Nesse sentido, nós temos um grupo significativo, né, de participantes dos cursos de métricas nas instituições federais do estado de São Paulo. Em 2020 foram 23 alunos do curso de métricas, em 2021, 32 alunos. Essa interação entre as federais do estado de São Paulo permitiram, por exemplo, que um grupo que tem a participação de ex-alunos do curso de métricas pudesse atuar em parceria com este projeto piloto que o Alexandre comentou agora há pouco, de extração de dados sobre produção intelectual. Os primeiros resultados dessa investigação já estão prontos. Então, por exemplo, uma indicação de como se dá a colaboração científica entre as 3 federais, o volume de produção científica, o volume de interação entre as instituições, e aí com um pouco mais de detalhamento, até mesmo quais são os pesquisadores que estão atuando nas diversas interações entre as instituições. É um conjunto bastante importante de dados que permite, inclusive, um aprimoramento das interações entre as universidades. Mas, para além disso, no estado de São Paulo, nós temos ainda uma outra situação, que é a participação dentro do país como um todo, patrocinado pela Andifes. Então, aqui neste caso, o Conselho de Gestores de Relações Internacionais tem uma comissão temática, que é essa CT5, relacionada a banco de dados de internacionalização, que tem a participação também de concluintes do curso de métricas do ano passado, envolve diversas federais, inclusive de outras regiões do país, e que tem o grande objetivo de estabelecer uma plataforma online de dados de internacionalização entre as instituições federais de ensino superior. Então, aqui mais uma atuação que tem uma relação direta com esta participação nossa aqui no grupo de métricas. E, finalmente, uma outra observação que nós já falamos sobre isso anteriormente, mas uma vez que nós precisamos considerar a interoperabilidade de dados de diversas fontes
diferentes, independente da demanda que nós tenhamos, é preciso considerar ferramentas de business intelligence, e isso, o nosso núcleo de tecnologia da informação tem feito uma busca, uma pesquisa junto a diversas instituições federais do país, identificando quais as ferramentas mais adequadas para que a gente possa também ter uma interação e verificar a melhor forma de promover a interoperabilidade dos dados. Portanto, num primeiro momento, se essa proposta do curso de métricas propiciou uma interação muito grande entre as instituições do Estado de São Paulo, hoje nós já estamos colhendo frutos desta interação em diversas instituições no país, neste caso aqui com o apoio da Andifes. Portanto, eu acho que nós devemos muito, e é um agradecimento muito grande, à iniciativa que foi dada por esse projeto Métricas para essa interação, quer seja dentro do Estado de São Paulo, quer seja em termos de Brasil. Professor Luiz, acho que é isso. Agradeço aí pela oportunidade. Muito bem, então, muito obrigado, professor Luiz Nunes, por essa oportunidade. Cumprimento a todos os colegas desta mesa e também aos colegas do Projeto Métricas, e dizer que é uma grande satisfação ter a oportunidade de narrar uma trajetória de 3 anos do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico, o EGIDA, da Universidade de São Paulo. Eu optei por não fazer apresentação em PowerPoint, mas usar esse espaço de diálogo para contar a vocês essa história e as lições aprendidas ao longo desse percurso. O nosso escritório foi criado por uma portaria do professor Varran Gopian, nosso reitor, editada no dia 29 de junho de 2018. Então, a semana que vem estaremos comemorando o nosso 3º aniversário, e, sem dúvida nenhuma, houve um grande progresso, um grande aprendizado ao longo de todo esse período. Eu começaria dizendo que a nossa primeira tarefa lá em 2018, a semelhança do que foi descrito por alguns dos colegas que me antecederam, foi enfrentar o desafio do novo, da constituição de uma nova estrutura para dar conta de uma tarefa até então não coordenada e não estruturada dentro das nossas universidades. Tivemos o desafio de compor uma equipe limitada, porém de grande competência, que hoje conta com 3 colaboradores, além da coordenação. Na sequência, a necessidade de estabelecer fluxos de processos, assim como também já exposto, um grande esforço do qual tivemos o privilégio de contar com o apoio integral da nossa Superintendência de Tecnologia de Informação, para garantir que o trabalho fosse subsidiado por bancos de dados que garantissem a interoperabilidade de dados, para, a partir daí, começar a trabalhar na eficiência do manejo dessas informações obtidas dos dados computacionais corporativos, com o estabelecimento de protocolos operacionais padrão de extração e obtenção de dados, de validação, com definição de glossários bastante específicos e de premissas claras e acordadas entre as partes. A nossa tarefa seguinte foi um grande desafio, que foi justamente estabelecer a agenda de trabalho com a necessidade de estabelecer as prioridades. Eram inúmeras as demandas, muitas as necessidades e os anseios da nossa comunidade, e essa tarefa exigiu uma certa reflexão dos caminhos que deveríamos tomar e por onde iniciar. Para a composição desta agenda de trabalho, tomamos como rumo e como diretriz as tarefas que nos foram atribuídas na portaria de constituição do escritório. Uma delas, a interação e a interlocução com as consultorias de rankings acadêmicos internacionais. Nesse sentido, buscamos uniformizar os nossos processos de coleta e fornecimento de dados, compartilhando experiências exitosas e ajustando os cronogramas para estar sempre prontos a fornecer o conjunto de informações mais robusta que pudesse se traduzir num ranqueamento que, de fato, refletisse o papel da Universidade de São Paulo nas comparações internacionais. A segunda tarefa que nos foi atribuída e sobre a qual nos debruçamos foi de aprimorar a transparência
da Universidade de São Paulo, dentro do contexto do marco legal de transparência da administração pública, e nesse aspecto eu gostaria de destacar o bem-sucedido trabalho que desenvolvemos com a professora Cláudia, da Unesp, e com a professora Milena, que participa dessa mesa conosco, da Unicamp, imbuídos da missão que nos foi atribuída pelo CRUESP, das Universidades Estaduais Paulistas, para a harmonização dos nossos portais de transparência, respeitando as especificidades de cada uma das 3 universidades estaduais paulistas, e, além disso, a uniformização do trabalho do serviço de informação ao cliente, à comunidade, e também a elaboração da Carta de Serviços da USP, um portfólio bastante detalhado, mas também objetivo, do conjunto de serviços que a nossa universidade presta, tanto à comunidade interna, a comunidade acadêmica dos 7 campi que compõem a nossa universidade, como também à comunidade externa da sociedade em geral. Na terceira tarefa, sobre a qual nos debruçamos, tivemos um grande trabalho, um trabalho que dependeu do nosso papel de agência facilitadora do diálogo intrainstitucional, que foi na tarefa, efetivamente, de definir caminhos para aprimorar os indicadores de desempenho acadêmico com os quais trabalhamos e até mesmo gerar novos indicadores nas áreas que ainda careciam de indicadores que pudessem traduzir o seu desempenho de maneira mais acurada, com o estabelecimento em cada uma dessas áreas de indicadores críticos para a avaliação contínua do desempenho institucional. Eu gostaria de destacar nessa tarefa, particularmente, a ação articulada entre os vários setores da USP na composição de grupos de trabalho que se debruçaram sobre tarefas específicas. A primeira delas, a formação de um inventário de atividades de extensão universitária que careciam de uma padronização de registros. Esta discussão permitiu que nós fizéssemos uma grande lista das atividades intensas nas quais os nossos docentes e alunos se envolvem e, a partir delas, estabelecer formas sistematizadas de registro dentro do nosso sistema computacional corporativo, Apolo, que é administrado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Este foi, portanto, um trabalho do Egida como órgão facilitador, aportando um serviço à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, com benefício para toda a comunidade acadêmica. Outros 2 GTs se debruçaram especificamente sobre a definição de indicadores críticos para áreas que careciam de tais indicadores. O primeiro deles, os indicadores de sustentabilidade ambiental. Reunimos neste grupo as prefeituras dos 7 campi da Universidade de São Paulo e, além disso, a nossa superintendência de gestão ambiental para, baseados em indicadores validados internacionalmente, passar a ter um conjunto de indicadores críticos que compusesse uma base de uma série histórica de dados de como está a Universidade de São Paulo neste momento em relação à sustentabilidade ambiental e, da mesma forma, o início de uma série histórica longitudinal de acompanhamento contínuo, levando esses indicadores também para o nosso anuário estatístico como uma inovação. Outro grupo que se debruçou sobre novos indicadores tomou para si a tarefa de sistematizar indicadores de desempenho dos museus acadêmicos. Como vocês sabem, a Universidade de São Paulo possui 4 museus acadêmicos que englobam diferentes áreas do conhecimento, da história, a arte, a zoologia, e a etnologia e a arqueologia, e havia necessidade de encontrar um denominador comum de indicadores críticos de desempenho dessas áreas importantíssimas para a pesquisa e para a nossa inter-relação com a sociedade paulista. Esses dois GTs compuseram, então, um elenco de indicadores
que passam agora a ser utilizados sistematicamente pela universidade. Trabalhando em conjunto com as 4 pró-reitorias e com o nosso escritório USP Mulheres, trabalhamos também na desagregação dos nossos dados demográficos em relação a sexo e cor de pele, de modo a poder traduzir com clareza e transparência a pluralidade, a diversidade contida na Universidade de São Paulo, que dá a ela a sua maior riqueza. Era importante expressar essa diversidade em indicadores em todas as áreas de atuação da universidade, e assim foi feito. Trabalhamos com outros aprimoramentos para o nosso anuário estatístico, na área de indicadores de inovação, junto com a nossa superintendência, a nossa agência USP de inovação, e com indicadores da área do uso da rede de informática, modernizando os indicadores à condição da ciência de dados e ciência da informação que hoje prevalece no nosso meio. E temos 2 grupos de trabalho ainda com tarefas desafiadoras para a definição de indicadores na área artística da Universidade de São Paulo e para a avaliação dos conjuntos de arquivos e coleções que temos distribuídos ao longo em todas as unidades de ensino e pesquisa nos diferentes municípios onde estamos. A nossa linha de maturação passa, neste exato momento, por um salto qualitativo, um salto que vai, no nosso modo de ver, de simplesmente ser uma agência de informação de dados para ser uma agência que forneça subsídios para a tomada de decisão baseada em dados. Estamos agora iniciando, de fato, as atividades de pesquisa institucional, de modo a fazer o escritório de indicadores exercer o seu papel de um verdadeiro escritório de efetividade acadêmica, conduzindo pesquisas mais robustas, com modelagem de dados e identificação de padrões de desempenho, em parceria com órgãos da administração central e com as pró-reitorias, nessas análises mais sofisticadas. Esses dados têm sido possíveis de serem apresentados em alguns eventos internacionais. Eu vou deixar os nossos maiores desafios para discutir na sessão de perguntas e respostas, mas diria a vocês que eles se resumem em 4 aspectos. A necessidade de definição clara de um código de conduta da gestão de dados, o desenvolvimento de visualizadores sintéticos para uso da comunidade interna e comunidade externa, o feedback da gestão de dados para avaliação institucional, algo que vem agora sendo feito junto à nossa Câmara de Avaliação Institucional, e, por fim, não poderia deixar de dizer o nosso papel de formar pessoas para a gestão racional e cuidadosa dos dados acadêmicos. E, para isso, mais uma vez, parabenizo o curso de métricas do Projeto Métricas, que já na sua 2ª edição tem sido capaz de aumentar a massa crítica de colegas nossos da Universidade de São Paulo interessados nesse tema, além da oportunidade que tivemos também de formação e certificação na área em outras universidades do exterior. Agradeço à equipe Egida e a toda a administração e a comunidade da USP pela oportunidade que nos deram de chegar até aqui nesses 3 anos e apresentar a vocês estes resultados. Obrigado, professor Luiz, e parabéns a todos os colegas da mesa. Estou à disposição para a sessão de perguntas. Então, eu tenho 2 perguntas que foram formuladas pela Alessandra Rodrigues da Silva. Uma é dirigida para o Alessandro e o outro para a Giovana. Então, a primeira pergunta para o Alessandro: qual a formação acadêmica da equipe que compõe o escritório de dados? Por exemplo, cientistas da computação, historiadores e assim por diante. Aí já vou deixar a pergunta para a Giovana: por que o cargo de Research Impact Officer não precisaria ser direcionado a bibliotecários e cientistas da informação? E qual a sua formação? Alexandre, você gostaria Vamos lá, rapidamente.
Em primeiro lugar, é necessário deixar claro que a gente não tem uma dedicação exclusiva da equipe, é uma dedicação prioritária, né? Eles se dedicam conforme é necessário e eles têm outras atribuições do dia a dia. Mas é bem interdisciplinar, nós temos administradores, economistas, estatísticos, temos designer, temos 2 bolsistas de design, temos um bibliotecário, temos as analistas de TI, né, no concurso, que são concursados, e eu diria o seguinte, que é importante fugir das palavras da moda, buzzword, né, quem hoje é data science, cientista, engenheiro de dados, etc. No serviço público você não vai conseguir contratar, no caso dos órgãos públicos. Então, a gente fez muita capacitação, a gente ficou esses 2 anos dando curso, fazendo formação para equipes envolvidas, e também absorvemos muito conhecimento com uma consultoria que a gente contratou no início do projeto, para desenvolver o primeiro portal. Mas é fundamental a interdisciplinaridade, porque não é só um projeto de tecnologia, é um projeto de pessoas, né? Perfeito. Muito obrigado. E só para completar, professor, só um instante. Eu sinto falta, por exemplo, de a gente ter um jornalista, um comunicador na equipe, porque faz falta essa questão de mostrar o que está sendo feito. Isso é uma das demandas hoje que a gente sente que é importante. Perfeito, bem lembrado. Se eu puder, professor Luiz, eu vou pegar a carona na resposta do Alexandro, e a resposta é justamente em relação à necessidade de diversas perspectivas e de perspectivas que envolvam a comunicação e o engajamento com a sociedade. Infelizmente, ou felizmente, o foco em publicações, que é o foco maior do pessoal que está na parte de Research Informatics, de biblioteconomia, é o foco na produção científica para cientistas. Então, eu acho que o foco do impacto social é justamente transpor para além das barreiras da universidade, vamos dizer assim. Então, sair da Torre de Marfim para usar uma expressão comum. Então, não se trata de que não poderia ser direcionado, poderia, claro, mas a diversidade de formações é muito bem-vinda. Então, comunicação, como o Alexandre falou agora, jornalismo, marketing, ciências sociais. A minha formação, a minha graduação é em relações internacionais e o mestrado e doutorado em administração pública. Então, acho que é uma formação interdisciplinar, eu mesma, mas a minha experiência vivida é que o foco em publicações não necessariamente deveria ser muito pesado nessa parte de desenvolver um mecanismo novo que se trata de engajamento com a sociedade. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Giovana. Temos mais uma pergunta, essa de caráter geral. Se você quiser começar a responder, muito bem-vinda. Conhece experiências de gestão de dados de desempenho institucional sobre impactos sociais? A pergunta é casos em que a gestão de dados resultou em aumentar o impacto social. Se sim, quais as variáveis de impacto social são ou foram coletadas? Acredito que a experiência que eu conheço, que é a mais conhecida e famosa, é a do Reino Unido, que é feita pelo governo e que as universidades acabam reportando para o governo, que é baseado em estudos de caso. E, então, institucionalmente, as universidades escolhem casos de pesquisa e reportam o impacto desses projetos de pesquisa na sociedade. É um modelo que está bastante em debate, então eu recomendaria começar pelas questões do modelo, não necessariamente seguindo o modelo. Acho que tem alguns problemas em relação ao impacto social que deveriam ser considerados pelas universidades que estão pensando em caminhar nessa trajetória. O problema de atribuição é muito grande, né? Então, como atribuir um impacto social para a pesquisa, especialmente para pesquisas que estão em ecossistemas de inovação muito complexos, o tempo e os recursos necessários para avaliar impacto social. Então, primeiro você tem que avaliar que o impacto social aconteceu, e depois fazer essa trajetória para a pesquisa ou para a universidade. E também, talvez, como melhor medir isso, se é
por meio de indicadores quantitativos, que acho que não seria um caminho benéfico. Acho que o caminho que a gente tem visto tem muito mais a ver com percepção e valorização pelos stakeholders, pelos atores que engajam com a sociedade, como a gente ouviu ontem no conselho que foi criado com 60 membros da sociedade na universidade, e também medir os caminhos para o impacto, que são indicadores processuais, que normalmente a gente não gosta de indicador de processo, né? A gente gosta de justamente indicador de resultado e impacto, mas no ponto de vista de impacto social gerado pela universidade, talvez indicadores de processo sejam mais bem-vindos. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Deixa eu perguntar se tem alguém mais que gostaria de responder essa pergunta, porque a pergunta é se conhecem experiências, então a possibilidade de muitas respostas a ela. Eu gostaria, professor Luiz, Também. Helena, contribuir. você... Nós fomos, professora Marisa, eu e alguns colegas ali da CGU, visitar algumas experiências internacionais de institutional research, e eu vi duas experiências que devem ser aí, de repente, conhecidas pelo colega que fez a pergunta. Primeira do MIT, que a experiência de escritório de dados é composta por duas, vamos dizer assim, duas frentes de trabalho. Uma é o que a gente está discutindo bastante aqui, que são o que os nossos escritórios fazem, mas tem uma outra frente que é uma espécie de observatório institucional, né, que eles aplicam diversas surveys, mais o ponto qual e quant, e algumas pesquisas aí de caráter mais qualitativo caminham nesse sentido de mensurar algum impacto social, né? Então, eu destaco essa experiência. E uma outra experiência que também eu acho bastante relevante é a experiência de Harvard, que tem também ali um escritório mais centralizado, mas em várias faculdades existem escritórios, vamos dizer assim, próprios, específicos, e alguns deles servem para olhar o processo, por exemplo, de ensino-aprendizagem, a questão da inserção no mercado de trabalho, o quanto o curso contribui, quanto a própria... Enfim, as pesquisas estão tendo algum tipo de reverberação, desdobramento, tanto do ponto de vista produtivo, financeiro e social. Então, eu queria só contribuir com essas duas experiências, posso deixar depois aqui o link de ambas as instituições, para que os colegas possam acompanhar. Obrigada. Obrigado. Professora Luiz, eu queria... Por favor, professor Luiz. Então, eu também queria, na direção do que a professora Milena está expondo, simplesmente acrescentar a quem formulou a pergunta que a avaliação do impacto social das universidades é realmente desafiadora e ela, no meu modo de entender, vai além do impacto da pesquisa exclusivamente. O impacto social, ele, na verdade, deve também refletir o quanto a formação de quadros para a sociedade, feita pelas as universidades, contribui para o desenvolvimento econômico e social das sociedades de que dependemos, e também de muita atividade de extensão que é desenvolvida em projetos comunitários que transcendem os muros das universidades e se traduzem em melhorias da qualidade de vida para as comunidades que estão ao redor de nós. Então, acho que há uma necessidade de fazer uma varredura mais abrangente, não só das atividades de geração de conhecimento, mas também das outras ações de formação de pessoas e de atividades de extensão na interação direta com a sociedade. Perfeito. Muito obrigado, professor Luiz. Bom, nós temos agora 7 minutos, então eu vou fazer alguns comentários, depois, em seguida, eu passarei a palavra para cada um dos apresentadores, para eles fazerem uma consideração final de 1 minuto cada um. Então, a minha observação, em caráter geral, é que eu aprendi muito nessa tarde, foi uma sessão muito rica, muito interessante, pontos de vistas diferentes, e, ao mesmo tempo, às vezes, olhando para o mesmo tópico. Então, por exemplo, nas apresentações
do Alexandro e da Milena, eu vejo uma preocupação com um embasamento teórico para esse trabalho de coleta de dados. Do ponto de vista do Alexandro, mais voltado para a tecnologia da informação, do ponto de vista da Milena, mais voltado para assuntos administrativos, políticas públicas e assim por diante. Da palestra do professor Wagner, junto com a palestra do professor Aloísio, eu vejo uma convergência no sentido de pedir mais colaboração. Então, o professor Wagner enfatizou que, e pôs aí o foco na colaboração entre as instituições federais. O professor Aloísio colocou em 2 planos. No plano do CRUESP, que envolve as 3 unidades estaduais, e, ao mesmo tempo, dentro da própria USP, que, como se sabe, é uma comunidade muito grande e, além disso, dispersa em diversos campi, né? Assim como a Unesp também é. E, então, isso exige um trabalho todo especial, né? E a professora Dulce me chamou a atenção para um aspecto muito interessante desse trabalho, que, ao dizer que é necessário você ter indicadores bons para o ensino, né? Isto ela mostrou através do exemplo da tutoria, no caso da graduação, e acompanhamento dos egressos, no caso da pós-graduação. O mundo do ensino é um mundo imenso. Com certeza tem muitos e muitos indicadores, e é um desafio para nós tentar encontrar indicadores dessa natureza. Então, eu fico muito grato, professora Dulce, por ter trazido esse ponto para a nossa pauta de discussão aqui. Bom, não quero tomar mais tempo e vou passar, então, 1 minuto para cada apresentador. Vamos correr na ordem que foram feitas as apresentações. Alexandre, por favor. Só queria salientar que nossas organizações, por mais que todas sejam muito semelhantes, são órgãos públicos, em sua maioria, têm regras muito parecidas, os caminhos que são traçados para consolidar esses escritórios são muito diferentes, né? Aprender com os casos de sucesso é essencial. A gente precisa aprender também no próximo, fazer um só sobre as dificuldades, né? Não só sobre as vantagens, para a gente também saber os erros que a gente pode evitar, as lições aprendidas, para a gente não repetir elas nas demais organizações, e entender que a gente precisa colaborar. Eu acho que a colaboração é essencial, porque nós não competimos entre nós mesmos, né? Temos uma pequena competição, mas se nós colaboramos, nós competimos num marco superior com outras instituições muito maiores, externas, que a gente precisa se colocar num nível de virar gente grande, no certo sentido, né? E a gente precisa acumular nossa inteligência que está dispersa em todas as instituições. A experiência da Unifesp, eu acho que ela tem sido gratificante, eu acho que ela está indo num caminho muito positivo, e a gente espera entregar resultados não só tecnológicos, como falou o professor Luiz Nunes, mas que gerem um impacto interno na gestão dos dados e da organização, da cultura organizacional, mas que também, conforme perguntou o Adalto, sirva também para que esses stakeholders externos, né, os colegiados, etc., possam ver como a universidade, de fato, está entregando o seu resultado, né? Os dados são essenciais para mostrar para a sociedade também que nós estamos fazendo muita coisa, e com pandemia ou sem pandemia. E isso a gente precisa mostrar de uma forma que eles entendam, seja por um descritivo de caso, seja por números. E os números, às vezes, comunicam mais facilmente. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra e um imenso prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer para nós, uma oportunidade muito valiosa. Muito obrigado. Giovana, eu vou fazer um pouquinho diferente no seu caso. Eu achei que a sua apresentação foi muito interessante, porque trouxe uma luz sobre uma visão da sociedade sobre a universidade, em vez da universidade olhando para si mesma, né? Então, quer dizer, a necessidade de se estabelecerem fios de prumo que são colocados fora da universidade para a gente usar como a nossa
nossa métrica aqui dentro. Né? E, nesse contexto, eu até queria fazer uma pergunta. A sua apresentação falou bastante do financiamento pelas fundações europeias, mas não falou sobre as da Irlanda. Né? A Irlanda tem uma que é mais voltada para a inovação, então não seria o seu caso, mas ela tem uma de caráter geral que poderia também ser aproveitada. Então, a pergunta é se você não falou apenas porque é uma questão de exemplo, falta de tempo, ou se tem alguma outra razão. Não, realmente questão de tempo, falta de tempo e escolha, e talvez também porque o Brasil pode ser parceiro das universidades europeias no Horizon Europe, então também tem uma sugestão aí para os colegas procurarem saber mais, mas sim, a gente tem a SFI, que é a de inovação, o Irish Research Council, que é a mais geral, que tem todas as disciplinas, e tem uma específica para medicina também, o Health Research Board, e eles têm sido realmente pioneiros, inclusive em financiar com pequenos potes de dinheiro, a gente chama pequenas propostas para criar essas conexões, então para projetos novos que são engajados, que a gente chama, né, que necessariamente tem que ter alguém da sociedade civil ou da indústria como parceiro no projeto de pesquisa, então os financiadores nacionais também certamente estão envolvidos nesse ecossistema. Perfeito, muito obrigado. E aí passamos na ordem a Milena, para fazer as considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, escutar os colegas, eu aprendi bastante, com certeza vou acompanhar aí o movimento que os colegas das federais colocaram, que a Andifes está, né, trabalhando conjuntamente em algumas definições, então fiquei aí instigada, né, a acompanhar esse movimento, acho que a gente também tem muita troca, muito a aprender. Acompanho o que o Alexandro comentou, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade com o projeto Métricas, que é sair do campo só da interlocução, né, desse aprendizado indireto promovido por essas trocas, mas que a gente possa dar um passo além, que é justamente trabalhar de forma mais próxima e colaborativa. Né? Acho que a gente iniciou uma oportunidade com o professor Aloysio, a professora Cláudia, no âmbito do CRUESP, acho que a gente poderia expandir essas trocas pensando em definições que nos unam aí, né? Sem, obviamente, perder a especificidade de cada uma das nossas universidades. Mas, enfim, gostaria só de destacar a satisfação que é estar nessa tarde com vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Parabéns pela apresentação. Professora Dulce. Bom, eu gostaria de trazer, né, de novo a questão aí de como valorar o impacto social do que a universidade pode fazer, né? Como bem disse o professor Aloysio, não é só resultante de desenvolvimento de projetos de pesquisa que a gente pode ter esse impacto social, e gostaria de citar rapidamente aí 2 exemplos recentes, né, que a gente vem realizando, os 2 em Araraquara, né, onde eu atuo. Um é o projeto Flores da Acácia, que é um projeto destinado à orientação da coleta seletiva de lixo reciclável, né, principalmente aí na separação de metais que podem ser, né, bastante valiosos aí, que podem impactar positivamente a vida, né, das pessoas que estão envolvidas aí nessa atividade. E o outro exemplo da pandemia, onde Araraquara, né, também teve uma participação muito bacana, associando docentes do Instituto de Química, produzindo álcool em gel, né, projetos nas periferias de Araraquara, que levaram esse álcool em gel, orientaram de maneira específica, né, a populações aí mais vulneráveis, e que resultaram, né, num impacto aí bastante positivo com relação à proteção dessas comunidades durante bastante tempo aí durante essa pandemia. Né? Então, iniciativas que exploram as competências locais, né, numa universidade como a Unesp, que tem muitos campi, né, espalhados pelo interior, e o aproveitamento dessas competências locais realmente
levando, né, causando um impacto aí, uma melhoria na vida das pessoas. Como valorar, como medir tudo isso, permanece um desafio. Obrigada. Obrigado, senhora Dulce. Agradeço por ter citado Araraquara aí como exemplo, porque eu sou araraquarense e torcedor ferroviária também. Então, vamos passar agora ao professor Wagner. Oi, professor Luiz. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, professor, assim como todo o grupo aí de métricas. Como disse a professora Milena agora há pouco, Milena também nos causou uma surpresa muito agradável ver mais de um colegiado dentro da Andifes atuando no sentido de cuidar com um pouco mais de interesse essa questão da gestão de dados, né? Então, me parece que é um assunto que está cada vez mais na ordem do dia de todas as instituições. Então, sem dúvida alguma, é bastante interessante. Eu gostaria de ressaltar só uma coisa, que, aliás, a professora Dulce acabou de falar também, que nós estamos falando de impacto social. Nós temos um cuidado muito grande, né, com essa questão do impacto social, pensando, inclusive, em políticas afirmativas dentro da universidade, quer sejam de inclusão e quer sejam de manutenção dessas pessoas, né, de permanência dessas pessoas na instituição. E aí vale a pena destacar uma coisa, né? Não existe qualquer atividade que a universidade faça que não cause impacto social. Quer seja na graduação, na pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, extensão, cultura, internacionalização, inovação, todas elas têm impacto. E, portanto, o que nós estamos fazendo aqui nesse curso de métricas também terá um grande impacto social pelas universidades. Então, agradeço a oportunidade e ficamos à disposição para continuar colaborando e interagindo com todas as demais instituições. Professor Luiz, muito obrigado. Viu? Obrigado, nós precisaremos do seu apoio, sim, senhor. Muito obrigado pela oferta. Portanto, professora Luísio, suas considerações finais. Professor Luiz, então, nesse momento final, eu queria compartilhar com vocês também a minha satisfação de ter estado aqui nessa sessão, o aprendizado e quanto me senti gratificado de ver como todas as nossas instituições estão caminhando nesse processo de gestão racional e judiciosa dos indicadores acadêmicos. Queria dizer que, particularmente, nesses 3 anos, o que eu aprendi no escritório foi que estruturas dessa natureza podem, sim, contribuir para o aprofundamento do autoconhecimento institucional dentro das nossas próprias comunidades, auxiliam tremendamente na interlocução dos nossos gestores com a comunidade interna e com a comunidade externa. Tivemos um exemplo recente do quanto esta gestão de dados pode subsidiar o diálogo com a Assembleia Legislativa, por exemplo. Tivemos o episódio aí das CPIs das universidades estaduais paulistas e percebemos que o fornecimento de dados de uma forma que possa traduzir o real impacto das universidades é fundamental para o convencimento dos legisladores a respeito da nossa importância, e tenho ainda muita esperança que possamos desenvolver mecanismos mais efetivos de subsidiar os administradores e gestores na tomada de decisão mais correta para o determinado momento, em benefício da missão, do cumprimento da missão universitária. Cumprimento o professor Luiz pela moderação muito eficiente dessa sessão, ao professor Marcovitch por ter nos dado novamente essa oportunidade e a todos pela atenção dispensada às nossas falas. Obrigado. Muito obrigado, professor Luiz. Esse ponto que você levanta é muito importante. Acho que devemos tê-lo em mente sempre. Bom, com isso chegamos ao final dessa jornada e agradeço cordialmente a participação de todos, especialmente aqueles que dirigiram perguntas, e desejo a todos um bom final da semana e depois final de semana. Um abraço a todos, a sessão será encerrada agora.